Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Alex Brasil. Esse é um canal onde nós estudamos o Vem Segue-me. Vem Segue-me é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Esse ano nós estamos estudando o livro do Velho Testamento. Essa semana entramos no capítulo 3 e 4 do livro de Gênesis. E o tema dessa semana é a queda de Adão e Eva. Estudaremos os seguintes tópicos: precisamos de arbítrio e oposição para que possamos crescer. Satanás procura nos enganar e nos cegar. A expiação de Jesus Cristo oferece esperança e redenção da queda. Podemos escolher por nós mesmos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações, deixe aí o seu like, curta e principalmente faça um comentário aí no final desta aula. Bom, o primeiro tópico, antes de entrar no primeiro tópico, nós vamos aprender o que significou aí essa queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Bom, o Senhor não enviou Adão e Eva para o mundo sem fornecer-lhes instruções adequadas. A tradução de Joseph Smith esclarece que Adão e Eva aprenderam a respeito das bênçãos da queda e que lhes foi ensinado a respeito de Jesus Cristo e a maneira de adorá-lo. Além disso, aprendemos que Adão e Eva ensinaram seus filhos as verdades que aprenderam. Assim sendo, Caim assassinou seu irmão a despeito de seu conhecimento de verdades eternas. Aprendemos também que Satanás influenciou as ações de Caim, uma verdade que está faltando no relato da Bíblia. Moisés 5 ajuda-nos a compreender que nosso Pai Celestial providenciou um plano de redenção para a queda de Adão e Eva e para a nossa própria queda pessoal, decorrente de nossos pecados. Então, houve a queda de Adão e Eva, mas também existe a queda pessoal de cada um de nós que realizamos quando nós pecamos. E nós aprendemos aqui também nessa introdução que Gênesis, capítulo 3 e 4, que nós vamos estudar agora, possui o livro, as doutrinas e os livros de Moisés e o livro de Abraão, eles estão aqui para ajudar na tradução da Bíblia. Então, nós vamos ler o livro de Gênesis, mas também vamos ler bastante o que está escrito no livro de Moisés, que é uma escritura moderna, que ajuda a traduzir e a entender algumas passagens da Bíblia. Então, nós vamos aprender e vocês verão essas escrituras aqui também. Bom, primeiro tópico, precisamos de arbítrio e oposição para que possamos crescer. Então, isso é muito importante, nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio e que a oposição, ela faz parte para o nosso desenvolvimento e crescimento aqui na Terra. Ela faz parte do plano. Moisés 4, de 1 a 2, diz: E eu, Senhor, falei a Moisés, dizendo: aquele Satanás a quem tu deste ordem em nome de meu unigênito é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim, dizendo: Eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei, porque dá-me a tua honra. Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Então, o que está dizendo aqui nessa escritura em Moisés? Quando o Senhor apresentou o plano de salvação, Satanás, ele se apresentou para Deus e disse que ele queria ser o filho para ser aqui o Salvador, o representante aqui nessa terra, dizendo que ele queria ser enviado e que ele queria redimir a humanidade toda e que nenhuma alma iria se perder. Mas para isso as pessoas não teriam o seu livre-arbítrio. Então Satanás se apresentou oferecendo para agir dessa maneira. Mas Deus fez diferente. Quando Jesus Cristo se apresentou, que foi o seu Filho amado, que ele foi escolhido por Deus desde o princípio, quando o Senhor falou para ele: Pai, faça-se a sua vontade, né, não a minha. Então Satanás queria fazer da vontade dele. E Jesus Cristo, quando se apresentou, ele falou: Pai, faça-se a sua vontade e a sua glória para sempre. E foi isso que aconteceu. Jesus Cristo foi o escolhido de Deus, foi o Filho escolhido para poder salvar a humanidade de todos os seus pecados.
E no versículo 3 e 4, ele continua: portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim, porque ele não foi escolhido, né? Satanás, por não ter sido escolhido, ele se rebelou, ele se revoltou contra Deus. E ele procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. Então, ou seja, Satanás, ele não foi escolhido pelo Senhor e ele se revoltou contra Deus, e por esse motivo ele foi expulso. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo a sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Então, como Satanás se revoltou, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que todos os homens sejam tão miseráveis como ele próprio. Então, essa escritura diz que Satanás é o pai de todas as mentiras. E ele foi expulso da presença de Deus porque ele queria destruir o livre-arbítrio do homem aqui na terra. Queria que fosse feito da maneira dele. No versículo 39 a 40 do livro, já é outro livro de Doutrina e Convênios 29, ajuda a gente a compreender um pouco mais a respeito dessa queda de Adão e Eva. Ele fala assim: e é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser os seus próprios árbitros, porque se nunca tivessem o amargo, não poderiam conhecer o doce. Portanto, aconteceu que o diabo tentou Adão, e ele comeu do fruto proibido e transgrediu o mandamento, pelo que se tornou sujeito à vontade do diabo, porque cedeu à tentação. Então, aprendemos aqui que o diabo, ele tentou Adão e Eva, e eles acabaram caindo nessa tentação. Mas diz que é necessário que o diabo, né, ele tente os filhos dos homens, porque se não fosse dessa maneira, nós não poderíamos provar que nós somos capazes de vencer as tentações. Ou seja, se você não conhece o amargo, você não vai dar valor ao sabor do doce. É isso que essa escritura está dizendo. Próximo tópico é: Satanás procura nos enganar e nos cegar. E Satanás incitou o coração da serpente, pois ele havia atraído muitos após si. Então, ou seja, quando Satanás se rebelou, muitos espíritos, na verdade, 1/3 dos espíritos seguiram Satanás. E procurou também enganar Eva, pois ele não conhecia a mente de Deus. Por conseguinte, procurou destruir o mundo. E ele disse à mulher: sim, Deus disse, não comerei de todas as árvores do jardim. E ele falou pela boca da semente. Então ele começou ali a tentar Eva, falando para ela, para que ela comesse daquele fruto que Deus tinha falado para ela comer das árvores do jardim. No 8 a 10 diz: e a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que vês no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, Satanás está tendo uma conversa aqui, ele está tentando convencer a Eva que ela deveria comer daquele fruto da árvore para ter o conhecimento do bem e do mal. E ela disse para Satanás que Deus disse para que ela não deveria comer daquele fruto. E em Moisés, no capítulo 4, diz, versículo 11 e 12: pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então, isso foi a frase que Satanás disse para Eva. E quando a mulher viu que a árvore servia para o alimento e que se tornara agradável aos olhos, e uma árvore desejável para torná-la sábia, tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, nós aprendemos que Satanás acabou convencendo Eva, né, através dessa tentação de que ela deveria comer daquele fruto para que ela pudesse obter o conhecimento do bem e do mal. Então, Eva falou: bom, já que é assim, eu comerei desse fruto para obter esse conhecimento entre o bem e o mal. E Adão, como ele havia sido tentado a primeira vez por Satanás, ele não havia comido do fruto, o inimigo fez com que ele comesse do fruto através de Eva. Então, Eva foi lá e levou para Adão a maçã,
para que ele pudesse, a maçã, né? Na verdade, o fruto, para que ele pudesse comer desse fruto e assim seguir no mesmo caminho que Eva, porque se Adão não houvesse comido desse fruto, ele seria expulso do Jardim do Éden, né? Na verdade, Eva seria expulsa do Jardim do Éden sozinha, porque ela havia comido do fruto. Então, Adão ele precisou comer do fruto também para que ele não fosse, para que Eva não fosse expulsa sozinha e que Adão fosse junto com Eva para onde ela fosse. Então, por isso que Adão acabou comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que pudesse permanecer ao lado de Eva o tempo todo. Porque senão somente ela seria expulsa do jardim e Adão ficaria sozinho no jardim. Então, por isso que ele teve que comer do fruto também. Ele continua, e Satanás apareceu no meio deles, dizendo, eu também sou filho de Deus, e ordenou-lhes, dizendo, não creiam. E eles não creram e amaram Satanás mais que a Deus. E os homens começaram daquele tempo em diante a ser canais, sensuais e diabólicos. E Caim amou Satanás mais que a Deus. E Satanás ordenou-lhe, dizendo, faze uma oferta ao Senhor. Então, em Gênesis, no capítulo 3 e 4, a gente aprende sobre a queda e aprende também sobre Caim, quando ele matou o seu irmão. Abel. E aí nós vemos que Satanás ele começou a influenciar os homens que começaram daquele tempo em diante a ser canais sensuais e dar atenção à tentação de Satanás. E aí começou a haver esse tipo de problema, como o que aconteceu com Caim e Abel, que eles se sujeitou aí às tentações de Satanás e acabou matando seu irmão, e a gente vai ver um pouco mais disso, mais sobre isso um pouco mais para frente. Próximo tópico é a expiação de Jesus Cristo oferece esperança e redenção da queda. Então, como eles foram expulsos do Jardim do Éden, porque comeram do fruto, cederam à tentação de Satanás, eles foram expulsos, mas, ou seja, o próprio Deus proveu uma saída para eles, que foi a expiação de Jesus Cristo. Então, vamos aprender sobre isso. Ora, no Gênesis 3, de 1 a 3, né? Agora entrando aqui especificamente no livro de Gênesis, fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a gente vê que essa escritura é bem similar àquela que nós lemos em Moisés, que veio para complementar, foi as revelações que foram dadas a Joseph Smith, que veio para complementar as revelações dadas aos profetas da Bíblia. Então, aqui a gente vê que é bem similar a essa escritura. No versículo 4 a 7, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, a partir do momento que eles comeram, os dois comeram do fruto, os olhos deles foram abertos, no sentido do entendimento, e eles viram que ele estava nu, falou, opa, nu a gente não pode ficar. Então, eles proveram folhas para fazer de roupas, para poder se cobrir. No Moisés 5, de 10 a 12, explica que, e aquele dia Adão bendisse a Deus e ficou pleno, e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo, bendito seja o nome de Deus, pois devido minha transgressão, meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. E Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo, se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes.
E Adão e Eva bendisseram o nome de Deus e deram a conhecer todas as coisas a seus filhos e suas filhas. Então, no final, eles viram que acabou sendo boa a decisão que eles tomaram de comer do fruto, para poder adquirir o conhecimento do bem e do mal, e poder, assim, através do seu próprio livre-arbítrio, poder fazer as escolhas dali para frente, né? Conhecendo o bem e o mal, podendo saber do que é certo e o que é errado, eles poderiam ali ter todas o seu livre-arbítrio, né? Todas as suas decisões seriam realizadas, sabendo que Deus iria conceder para eles todo o benefício do arrependimento, se eles transgredissem novamente. Então, a partir daquele momento em diante, eles souberam da necessidade de ser obediente a Deus. E o Senhor Deus chamou homens pelo Espírito Santo e em todos os lugares e ordenou-lhes que se arrependessem. Então, como eles cometeram um erro, eles aprenderam que eles deveriam se arrepender e prometer que não comeriam mais daquele fruto, ou seja, não cometeriam mais pecados. Isso é uma lição para a nossa vida. E no 15 diz, e todos que crescem no Filho e se arrependessem de seus pecados seriam salvos, e todos os que não crescem e não se arrependessem seriam condenados. E as palavras saíram da boca de Deus em um firme decreto, portanto, têm de ser cumpridas. Então, ou seja, assim como Adão e Eva caiu, nós podemos também cair, cometer nossos pecados, cometer nossos erros. E aí, assim como também Deus ordenou para que eles se arrependessem, Deus faz com nós da mesma maneira hoje em dia. Próximo tópico é, podemos escolher por nós mesmos. Aí nós vamos trazer essa lição da queda de Adão e Eva para a nossa vida. E fala sobre escolha, que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O elder Dale G. Renund, ele ensinou, o objetivo de nosso Pai Celestial, ao nos ensinar, não é que seus filhos façam o que é certo. Olha que interessante. É ajudar seus filhos a escolherem fazer o que é certo. Então, escolher fazer o que é certo é mais importante do que fazer o que é certo. Então, isso é uma primeira lição. E, por fim, se tornarem semelhantes a ele. Se ele simplesmente quisesse que fôssemos obedientes, usaria recompensas e punições imediatas para influenciar nosso comportamento. Então, não é somente ser obediente. O Senhor não quer que nós façamos isso somente, né? Senão ele daria as recompensas e as punições para cada um daqueles que é obediente ou não. E ele continua falando, entretanto, Deus não está interessado em que seus filhos sejam apenas bichos de estimação, adestrados, que não vão morder chinelos na sala de estar celestial. Não, Deus quer que seus filhos cresçam espiritualmente e se unam a Ele nos negócios da família. Muitas vezes nós vamos, assim como Adão e Eva, passar por erros, cometer pecados, vamos cair, mas tudo é um aprendizado que Deus quer que nós aprendemos e passemos por isso para poder crescer espiritualmente, porque aí você vai passar pelo processo do arrependimento. Então é isso que Deus quer. Gênesis 4:9, a gente aprende a lição de Caim e Abel. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Então, na verdade, ele já tinha assassinado, olha só, ele já tinha assassinado o irmão dele, Abel. O Senhor sabia que ele tinha assassinado o irmão dele, e ele perguntou para ele onde que estava o irmão dele, Abel, para ver o que ele iria responder. E ele respondeu o seguinte, Caim falou, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Então, o que a gente aprende com isso, né? O elder Darling H. Oaks, que é um membro do Coro dos 12 Apóstolos, ele diz, somos guardadores de nossos irmãos? Em outras palavras, somos responsáveis por cuidar do bem-estar de nosso semelhante ou buscarmos ganhar o nosso pão de cada dia? A regra de ouro do Salvador diz que sim. Satanás diz que não. Tentados por Satanás, alguns seguiram o exemplo de Caim. Eles cobiçam a propriedade alheia e pecam para consegui-la. O pecado pode ser o assassinato, o roubo ou o furto.
pode ser o engano ou fraude. Pode até haver alguma astuta manipulação legal dos fatos ou da influência para se levar vantagem sobre outras pessoas. A desculpa é sempre a mesma. Sou eu o guardador de meu irmão? Ou seja, é aquele simples fato de a pessoa se fazer de sonsa, né? Ou de sonso. Eu não sei, né? Sabendo de todas as coisas, muitas vezes é mais fácil a pessoa falar, eu não sei, eu sou o guardador do meu irmão, não tenho responsabilidade nenhuma, né? Sobre as decisões ou sobre aquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas. E aí a gente acaba tirando o nosso corpo fora como Caim quis fazer, né? Mas o Senhor sabia exatamente o que estava acontecendo. E não seja só no assassinato, muitas vezes as pessoas cometem roubos, furtos, fraudes, manipulação, influência para levar vantagem, né, pessoal. Então, tem muitas coisas que acabam acontecendo que ele compara a essa passagem da Escritura, quando Caim fala, sou eu o guardador de meu irmão, então, ou seja, após ter cometido um assassinato, né? Então, é um exemplo muito forte aí, importante para as nossas vidas. Para resumir, a respeito da queda de Adão e Eva, e também da nossa própria queda pessoal, tem aqui alguns princípios que a gente precisa saber. Bom, primeiro as consequências da queda de Adão, das quais precisamos ser salvos. Então, ou seja, inevitavelmente, nós passamos por essas consequências devido à queda de Adão e Eva. E quais são? Bom, primeiro é a morte física. Todos nascemos com um corpo mortal que por fim irá morrer. Então nós todos vamos morrer. A queda de Adão e Eva proporcionou a cada um de nós que nós vamos morrer nessa terra. Nós nascemos num corpo, temos aqui a possibilidade de nascer, ter um corpo, mas que esse corpo um dia irá morrer. Então a queda proporcionou isso. Que mais que a queda de Adão e Eva proporcionou? Proporcionou a morte espiritual. Todos nascemos em um mundo decaído e estamos afastados de nosso Pai Celestial. Então, nós nascemos, estamos aqui, nós não estamos na presença do nosso Pai Celestial, devido a essa queda de Adão e Eva. E, por último, nós vivemos em uma terra decaída e celestial, ou seja, nós ainda não estamos na presença de Deus, que Ele vive no reino celestial, e nós estamos aqui nessa terra que representa o reino celestial. Nós já aprendemos sobre isso. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista essa aula sobre reinos de glória. E o outro aprendizado que nós temos são as bênçãos incondicionais da expiação. Então, por ter havido a queda e todas essas coisas terem acontecido, Deus proporcionou que Jesus Cristo passasse pelo processo da expiação para que nós pudéssemos receber essas bênçãos incondicionais, ou seja, que não depende de nós, que elas vão acontecer devido à realização da expiação feita por Jesus Cristo. E quais são essas três? Primeira, todos que já viveram serão ressuscitados com o corpo físico e imortal. Então, se você guardar ou não guardar os mandamentos, um dia você vai morrer e com certeza você vai ser ressuscitado. E você vai ressuscitar por quê? Porque um dia Jesus Cristo expiou por você. Então, esse é o resultado da expiação de Jesus Cristo. A segunda bênção é que todos serão levados de volta à presença de Deus para ser julgados. Então, cada um de nós um dia vai se encontrar com Deus e vamos ser julgados por todas as coisas que nós fizemos aqui nessa terra decaída. E a terceira bênção é que a terra será celestializada. Isso está em Doutrina e Convênios 88, de 18 a 20. As próximas lições que nós devemos aprender a respeito da queda é que as consequências de nossa própria queda, das quais precisamos ser salvos. Então, nós aprendemos das consequências da queda de Adão e Eva, e agora a gente aprende as consequências da nossa própria queda, dos pecados que nós cometemos. Então, ele fala que, ao tornarmos responsáveis por nossas escolhas, nossos pecados nos tornam indignos de voltar à presença de nosso Pai Celestial. Então, nós temos o livre-arbítrio, que é o plano de Deus. Satanás não queria que nós tivéssemos o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, e através desse livre-arbítrio, nós podemos cometer erros e pecados e cair, assim como caiu Adão e Eva.
E ao cometer esses pecados, através dessas escolhas que nós fazemos, nós não temos mais a capacidade de voltar à presença de Deus, a não ser passar pelo processo do arrependimento, que é justamente as bênçãos, que está aqui na coluna da direita, as bênçãos condicionais da expiação. Então, nós sabemos que a expiação, ela trouxe bênçãos que depende de nós nesse momento, que é esse ensinamento. A expiação, que não depende de nós, olha, as bênçãos incondicionais que a gente aprendeu, ou seja, aquela que não depende de nós, essas são as bênçãos que vai acontecer, que é você ter um corpo, você poder ressuscitar, né? Você poder estar na presença de Deus para ser julgado e até a ser celestializada, são bênçãos que vai acontecer independente da sua escolha. E as bênçãos condicionais, ou seja, aquela que depende da nossa escolha, da nossa decisão, são, basicamente se resume a essa passagem que diz assim: se tivermos fé em Jesus Cristo, arrependemos-nos e formos batizados, poderemos ser limpos de nossos pecados. Por meio do dom do Espírito Santo, podemos ser santificados e tornar-nos dignos de permanecer na presença do Pai e vir a tornar-nos como Ele é. Então, essas são as bênçãos da expiação, mas de modo condicional, ou seja, depende de nós nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados e obedecer, seguir os mandamentos de Deus para obter essas bênçãos de poder ser santificado e um dia ser digno de voltar à presença de Deus. Então, essas são as escrituras, esses são os aprendizados, os princípios a respeito da queda de Adão e Eva e de que maneira nós podemos trazer isso para a nossa vida. Eu convido vocês a lerem Gênesis 5, que é a próxima aula, que o tema é Ensina estas coisas liberalmente a teus filhos. E os tópicos são: o Senhor nos chama para fazer a sua obra, apesar de nossas imperfeições. Fé, arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo nos preparam para retornar a Deus. Ensina essas coisas liberalmente a teus filhos e o Senhor qualifica aquele a quem chama. Então, é sobre isso que nós vamos estudar na próxima aula. Eu convido vocês a estudarem e lerem o capítulo 5 do livro de Gênesis. Bom, muito obrigado a todos. Eu convido você a aplicar na sua vida o que você aprendeu aqui. Compartilhe essa mensagem, deixe aqui seu comentário, sua escritura preferida, aquilo que você mais gostou. E se você quer saber mais a respeito da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima semana.